E o que a gente percebe é que alguns aspectos importantes da política ainda não são de domínio público, ainda não estão, por exemplo, não são presentes, por exemplo, no segmento industrial. Você mesmo em pessoas que trabalham na área ambiental, em grandes empresas, você nota o desconhecimento de alguns conceitos que são fundamentais, como, por exemplo, a nova conceituação de rejeitos, a ideia da logística reversa, a questão dos acordos setoriais, só para citar alguns exemplos. Esse atraso que nós temos, né, que, enfim, é uma responsabilidade compartilhada, para usar uma figura da política, né, pode colocar o segmento empresarial numa situação desconfortável. Por quê? Né, vamos ao exemplo que é sempre bom para dar clareza. A política define que a partir de 2014 só os rejeitos podem ir para aterros sanitários. E nós temos, eu não conheço nenhuma empresa que hoje esteja realmente se preparando para em 2014 só mandar rejeitos para o aterro sanitário. Então, a partir do momento em que a empresa, a partir de 2014, o resíduo que esteja sendo enviado com um aterro sanitário ou um aterro industrial é um descumprimento de um requisito legal. A empresa pode ser multada, a empresa pode ter implicações legais. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas há a possibilidade, se a lei for cumprida ao pé da letra, há a possibilidade de nós termos muitas punições, multas e, enfim, diferentes situações ruins, negativas, função de não cumprimento dos novos requisitos legais que estão sendo apresentados pela Política Nacional de Resíduos. E de que forma isso pode respingar no profissional da química? Se a gente olhar no prisma do profissional, de um modo geral, se a gente pensar no profissional da química especificamente, acho que o ponto principal seria, centrando o foco assim, no ponto principal, nós temos que destacar a questão da responsabilidade individual do profissional. A política nacional ela reforça muito a questão da responsabilidade do profissional. Então, a ideia de que há necessidade de ter um plano de gerenciamento de resíduos com um detalhe importante que deve ser notado, assinado por um profissional qualificado. Então, a partir da política, eu acredito que se a política endossa uma tendência, reforça uma tendência da responsabilização individual do profissional. Se nós pegamos um cenário aí, seguramente 50 anos atrás, o nível de responsabilidade do ponto de vista individual dos profissionais era muito pequena. Hoje, para as questões ambientais, para as questões de segurança também, hoje, para as questões ambientais, o nível de responsabilização do profissional é muito grande. Significa dizer, em palavras muito simples, que uma destinação inadequada de um resíduo perigoso que venha causar um dano ambiental ou que venha causar um dano à saúde das pessoas, ele vai ser analisado, a responsabilidade vai ser analisada no contexto do CNPJ, né, da empresa, a empresa que é responsável, mas também ali na abrangência do CPF, né, do profissional que era responsável, sempre considerando o elemento subjetivo culpa. A ideia sempre passa pelo seguinte: se aconteceu esse problema com aquele determinado profissional da química ali presente, ocupando o espaço, se tivesse no lugar dele um outro profissional com uma postura mais adequada, será que esse problema teria acontecido? Toda vez que essa condicional for colocada, você está de alguma maneira avaliando o elemento subjetivo culpa. E se o profissional é considerado culpado para questões ambientais e para questões de segurança, é um crime. É um crime da mesma maneira que é um crime você roubar, da mesma maneira que é um crime você lesar ou danificar um bem público ou matar no extremo.